Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui, né? Num sábado, não sei vocês, eu que trabalho de segunda a sexta. Assim, quando começou a ter culto de sábado, eu falei assim, glórias a Deus, né? Que é muito bom poder estar na casa de Deus, estar na casa do Senhor. E um momento especial só pra gente, né? Então, por isso eu vou pedir para vocês respirarem fundo, se alegrar por estar aqui. E como diz lá foi no culto do GAT, né? De poder dar o nosso 100% agora, nesse momento, nesse sábado. Desligar do celular, desligar das coisas do mundo e olhar para as coisas de Deus agora aqui. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir no Salmo 63, por favor. Quando pediram para eu abrir o culto, pedi a Deus uma direção e Ele me deu para buscar a Deus. E aí, procurando nos meus devocionais, Deus me deu essa palavra. Vamos lá? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Esse salmo foi escrito na época em que Davi estava fugindo para o deserto por causa do filho dele, Absalão, que queria tomar o poder. Então você imagina, a pessoa fugindo, ela está desesperada, né? E mesmo no meio do desespero, da fuga, correndo o risco de morrer, indo parar num deserto, ele busca Deus. Ele se alegra em Deus e ele crê que a fé dele está em Deus. Então esse salmo nos ensina duas coisas. Só a satisfação em Deus, em mais nada, em mais ninguém. O sofrimento nos revela quem somos. No sofrimento, tudo que há de melhor ou de pior em nós se aflora. Se a gente busca Deus de todo o coração, verdadeiramente nós temos um coração segundo o coração de Deus, como Davi tinha. Então que nesse momento a gente possa buscar a Deus de maneira intensa. Que a gratidão e a bondade e a fidelidade de Deus sempre esteja sobre as nossas vidas. Que a gente sempre tente entender que mesmo na adversidade, mesmo nos desertos que a gente esteja passando, Deus estará conosco. A fidelidade dele estará conosco em todos os momentos. E o sustento de Deus, nesses momentos, é o que tem que nos alicerçar a Ele. O sustento. Ele vai nos dar a água, aqui como está acontecendo no Salmo. Ele vai nos dar o alimento e que dele nós nunca teremos nem sede e nem fome. Que a nossa fé, a nossa vida e a nossa busca esteja sempre nos caminhos de Deus. Amém, irmãs? Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Amém. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Obrigada, Pai, porque Tu nos traz aqui para ouvir da Tua palavra, para que nunca, Senhor, tenhamos nem sede e nem fome de Ti, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa água viva que transborda, Tu és o nosso alimento.
e que possamos nos alimentar hoje da Tua palavra que será pregada aqui, e que possamos ter nos nossos corações a busca por Ti incessantemente, mesmo nos desertos, mesmo passando por dificuldades, mas que nós possamos crer que o Senhor é Deus e o Senhor é conosco. Amém? Juliana? Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãs. Deus é a nossa água viva, né? Nosso sustento, nosso respirar, né? Assim como foi falado aqui agora, que nossos corações possam se encher de gratidão nessa manhã, por podermos estar aqui louvando a Ele, em liberdade, em amor, com gratidão, né? Em gratidão a Deus. Nem sempre tão fácil, né? Mas a gratidão e o amor que a gente tem a Deus nos faz levantar da cama e falar do seu amor. Seja na condução, com alguém, seja na fila do mercado. Adoro falar de Jesus na fila do mercado. Sempre tem alguém querendo ouvir. Que às vezes as pessoas vão para o mercado para conversar, tá? Então dê atenção a essas pessoas. Só um parêntese. Então, seja na fila do mercado, na fila do ônibus, no teu trabalho, na sua faculdade, a gente sempre tem a oportunidade de falar do amor de Deus, né? E é isso que nos move, a gratidão a Ele e falar dEle. Pelo menos comigo é assim, às vezes eu acordo num diazinho meio assim, mas aí quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, já floresce, né? O Espírito Santo vem e nos renova de uma forma tão linda. Então, que a gente possa ter isso em mente. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para ninguém. Vamos louvar a Deus. É bom saber que Cristo está nesse lugar.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de te louvar, ó Pai. Motivos não faltam, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Motivos não faltam, Jesus, para a gente se render a ti, ó Pai, dizer o quanto tu és santo, 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 santo. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz. Sim, há motivos. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Aleluia. Sim, há motivos. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. A gente vive dias em que temos a certeza que a palavra do Senhor está se cumprindo. A gente vive dias que a gente tem a certeza que Jesus está voltando. A gente vive dias que a gente tem a certeza de que a gente precisa cada dia mais e mais estar aos pés do Senhor. A gente vive dias de que a gente sente a necessidade latente de falar desse amor. Por isso que no início eu falei, não perca a oportunidade de falar de Cristo. Na fila do mercado, na fila do ônibus, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus vizinhos, com seus amigos, com o motorista do Uber. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade de fazer um convite para almas estarem aqui. Que a gente vive dias de que a gente tem a plena certeza de que os dias estão se findando. Eu não sei para vocês, mas para mim isso me traz uma alegria muito grande.
e uma vontade, uma força de cada dia, independente das circunstâncias, está louvando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode abrir os seus lábios e glorificar a esse Deus que nos ama. E o seu amor é tão grande, a nossa ligação com Ele é tão tamanha, de que Ele nos traz sinais, a gente não está perdido no tempo e no espaço. Os nossos antepassados já diziam da volta de Jesus, e para eles estavam as portas. E anos e anos e anos e anos se passaram, e alguém pode ter perguntado: cadê esse Jesus que não volta? Mas o tempo é dele, a hora é dele. Mas Ele nos ama e nos deixou preceitos que indicam a vinda dele, para que a gente não se desvie, para que a gente se fortaleça, para que a gente esteja aos pés dele, buscando a cada dia. Porque a palavra diz que aquele que for fiel e permanecer até o fim, esse será aprovado, esse entrará no gozo do Senhor, se sentará com Ele, ceará com Ele. E é esse dia que eu almejo, é esse dia que eu busco, é esse dia que eu choro ao Senhor todos os dias, para trazer renovo, porque os dias são maus. O coração humano é mau, é corrompido pelo pecado, mas o Espírito Santo vem e transforma. Ele transforma, Ele muda as circunstâncias, Ele transforma o coração de pedra em um coração grato ao Senhor. Por isso também eu quero te dizer: não desista daquela pessoa que você está orando. Nós não somos martelo, nós não temos o poder de quebrar o coração de ninguém, mas o Espírito Santo, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua benignidade, Ele transforma. E tudo vai se fazer novo. Tudo se fez novo na cruz. Por isso, essa parte desse louvor é muito forte, e eu gostaria que vocês cantassem com entendimento. Todo dia, em tudo que eu fizer, eu quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, mas seguro nele eu posso confiar. Isso é uma promessa, irmãs. É uma promessa. E a gente tem que ter entendimento daquilo que a gente fala para o Senhor, para a gente poder cantar e louvar Ele em espírito e em verdade. Não apenas uma melodia bonita, uma letra bonita. Que o nosso louvor saia lá do nosso mais íntimo, entendendo as promessas do Senhor para a nossa vida, amém? Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar.
Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Exaltado, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Tu és a nossa estrela da manhã. Tu és a nossa estrela, a nossa luz, nosso tudo. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Não me cansa, Deus, de te agradecer, Senhor. Oh, tão lindo, Senhor. Receba nosso louvor, ó Pai. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
Presença maravilhosa, Senhor, aleluias. Presença de paz, presença de amor, presença de Deus, amém? Você possa abençoar a vida da sua irmã. Deseja para ela, Deus te abençoe. Deseja aqui para os meus irmãos também, Deus abençoe. Com raiz e tudo, né? Amém, irmãs? Bom dia! Muito bom ver o rostinho de cada uma de vocês. E principalmente o rostinho daquelas que nunca podem estar aqui no encontro feminino, porque a gente sabe que durante a semana, às vezes as pessoas trabalham e não podem estar aqui na casa de Deus, né? Fica difícil. Então, Deus tem tocado assim no nosso coração para estar fazendo esses encontros aos sábados também, que é para poder abraçar aquelas pessoas que aqui não podem chegar durante a semana. Porque nosso encontro é sempre toda terça-feira, toda última terça-feira de cada mês. E hoje, em especial, nós estamos abrindo esse trabalho aos sábados, que vão estar sempre sendo avisados, né, pelo Instagram da igreja, quando será o trabalho. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo aqui pessoas assim que eu estava com saudade, e estão aqui, né? Poxa, como eu estou feliz. Que Deus as abençoe nessa manhã. Como Deus já começou a me abençoar, acho que desde quando eu abri meus olhos nessa manhã, porque eu estava meditando com Deus e eu estava falando para o Senhor, Senhor, eu não te agradeço nem a metade de tudo que o Senhor faz por mim. Sabe, só ter saúde para estar vindo para a igreja, só ter o que comer, o que vestir, ter minha família, já vale tudo. Amém? E a gente tem que ter esse coração grato ao nosso Pai. Então, eu vou fazer os anúncios. Aqui na igreja, a gente tem a campanha do quilo, que é um trabalho que é um trabalho de doação de alimentos para as famílias que estão passando por algum tipo de dificuldade. Então, a igreja se une trazendo 1 quilo de um alimento não perecível, e aí, no final, a gente monta as cestas básicas e abençoa essas famílias. Então, é um trabalho daqui da nossa igreja, e eu convido a você que ainda não faz parte desse trabalho, de trazer, quando for no mercado, não esqueça de trazer 1 quilinho que seja, já está ajudando. Amém? Nós também temos o trabalho do Luz na Noite, que é um trabalho em que vamos para as ruas para falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não é só mendigo, né? A pessoa pensa, é mendigo que está na rua. Não. Tem muitas famílias hoje na rua, porque não tem aonde morar. Tem muita família, tem muita criança. E esse trabalho é um trabalho que nasceu aqui no coração, né, dos pastores, que até, acho que desde o início tem esse trabalho, desde os outros pastores, e a gente mantém. E agora eles estão precisando dessas doações, absorventes femininos, roupas íntimas, blusas, bermudas, cobertores, casacos, meias. Então, quem puder estar ajudando, não esqueça do Luz na Noite. Temos também a visita ao abrigo. Esse é um abrigo infantil e a nossa igreja tem ajudado com leite. Pode ser leite de caixa, leite em pó. Então,
uma vez por mês, o grupo vai até o abrigo, passa um período do dia com as crianças, e ali eles levam as nossas doações, né, o que nós doamos. E, assim, eu tenho tido feedback das pessoas que estão indo, que é um momento mais, assim, alegre. Não para as crianças que estão lá, não, para as pessoas que vão lá. Porque quando você se dispõe a sair do seu mundo, da sua vida, para se doar, quando você chega lá, aquelas crianças trazem mais alegria para você do que você foi dar a elas. Né? Isso é a obra de Deus, isso é o trabalho de Deus, é a troca. Nós estamos indo lá para abençoar as crianças e saímos abençoados. Então, é um trabalho muito bonito. Quem tiver interesse em participar desses trabalhos do Luz na Noite, como do abrigo infantil, podem procurar o diácono Júlio, que ele está à frente disso e ele vai poder botar você para trabalhar nesse setor. Amém? Temos também o grupo de visita aos hospitais. Esse grupo, ele sai sempre, acho que é segundo e quarto sábado de cada mês. Não é isso, Lira? Primeiro e terceiro? Primeiro e terceiro sábado de cada mês. Hoje vai sair, né? Isso. Eles visitam o Hospital Lourenço Jorge. Uma equipe fica dentro, a outra fica fora, para auxiliar, né? No caso, as que ficam fora ficam para auxiliar os familiares, né? E outro grupo entra. É um trabalho muito importante, que é feito aqui pela igreja, porque a gente sabe muito bem que quando a gente está internado dentro de um hospital, não existe alegria maior do que receber a visita de um irmão em Cristo. Você está ali e chega ali uma pessoa que vai te trazer uma palavra de Deus, que vai te dizer, você não está só. Eu, quando minha filha operou num hospital infantil, eu estava lá com meu marido, minha filha era uma bebê, e eu estava lá, e naquele momento ali que você fica ali, você tem que largar sua filha e entregar para os médicos e ficar ali naquela sala, é muito crucial para uma mãe, né? Porque você não sabe o que vai acontecer lá dentro. E aí você vem, Deus envia essas pessoas, e a pessoa, um irmão em Cristo vem falar assim, fica firme, ela vai e ela vai voltar, ela vai porque a presença de Deus já está lá na sala com os médicos. Isso é muito importante. Quando também você está lá passando por uma situação e chega um irmão para falar. Então, eu já trabalhei com visita a hospitais. É um dos melhores lugares em que você vê o agir de Deus. É tremendo você ver, porque você vê de forma palpável até. Você fala com aquela pessoa e aquela pessoa dali levanta uma esperança que você sabe que não foi você que deu, que foi Deus que deu através de você. Então, ser usado por Deus nesse visita a hospitais é muito legal. Quem cuida disso é o ministro Marcelo, também quem quiser pode procurar ele. Nós temos o Entre Nós, que vai estar fazendo o seu encontro no dia 27, às 2h30. Então, você que não é casada, é viúva, ou viúvo, né, no caso, também pode estar aqui nesse grupo. É um grupo de comunhão, é um grupo de aprendizado da palavra, de estar junto para estar crescendo na presença de Deus. E o encontro vai ser agora dia 27 de maio, às 2h30 da tarde. Eu convido todas vocês que podem, que fazem parte desse nicho de pessoas, para esse grupo que venham. Nós vamos ter o nosso último encontro feminino desse mês, que a gente está tendo hoje, vamos ter um outro. Esse vai ser na terça-feira, dia 30, às 9h30. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Quem puder, venha. Deus tem falado muito com a gente tem aprendido muito através do que Tiago escreveu ali, do que Deus falou com ele, e é algo assim que eu, Adriana, tenho aprendido muito, e creio que todo mundo que está vindo tem crescido também nessas reuniões. Amém? Nós estamos com a nossa programação de aniversário, né?
Amanhã nós teremos almoço na igreja. Vai ser um almoço, aí vai ter aqui as mesas. Quem quiser levar quentinha para casa vai levar, mas quem quiser comer na igreja vai poder comer. Então, amanhã teremos almoço, depois do culto da manhã. E à noite nós vamos receber o Bispo Luiz Paulo e sua família, porque é aniversário da nossa igreja. Nossa igreja está fazendo 44 anos, como eu falo no vídeo, que a Tayana, vou matar ela, porque ela me fez, acabou fazendo uma situação que toda hora eu apareço. E estamos fazendo 44 anos de existência nesse lugar aqui. Estamos plantados aqui por vontade de Deus. Amém? E nós, há 44 anos, temos feito a obra de Deus aqui na Taquara. Né? Então, coloque a Taquara nas suas orações, coloque esse bairro nas suas orações. Deus plantou essa igreja aqui, não foi à toa. Amém? Vidas aqui precisam ouvir falar de Deus. Quando eu saí do último evangelismo que nós fizemos aqui pelo bairro, você fala assim, todo mundo conhece a igreja, todo mundo... Não, tem muita gente desviada, tem muita gente que não sabe, nunca ouviu falar de Cristo, tem muita gente angustiada, muita gente sofrendo nesse bairro. E se a gente puder se engajar nesses trabalhos de evangelismo, é muito importante. A gente vai estar mostrando o caminho para as pessoas, o caminho, falando assim, olha, tem uma igreja que está há 44 anos, faz um trabalho sério, ali na Rua Caviana, como tem outras igrejas aqui também no bairro, que nós temos orado para que Deus também as abençoe. Porque aonde uma igreja está plantada, ali é um reduto do Senhor. Ali é um local em que as pessoas que estão sofrendo podem encontrar um alívio para a sua dor. Então, a gente tem que orar por esse bairro, orar por essa igreja, amém? Para que ela continue. E o Bispo Luiz Paulo vai estar trazendo uma palavra do Senhor para nós, neste domingo à noite, e eu convido todos a estarem aqui. Nós também vamos estar celebrando no outro domingo, como é o último domingo do mês, nós vamos estar celebrando o aniversário da igreja. Então, vai também ser um domingo de manhã muito especial. E, à noite, nós vamos ter uma peça que se chama O Leilão de uma Alma. Eu convido, vocês podem convidar amigos, vizinhos. É uma peça também que tem um viés evangelístico. Então, convide pessoas para estarem aqui. Vai ser uma peça assim que o grupo está trabalhando com muito amor, com muito carinho. E eu sei que vai alcançar muitas vidas. E eu peço à igreja aqui que fique já em oração por esse trabalho, porque todas as vezes que as pessoas se dispõem a fazer a obra de Deus, o inimigo vem com fúria sobre a vida delas, e o inimigo, obviamente, começa coisa para que as pessoas que estão trabalhando na peça não consigam, fiquem doentes, e nós estamos cobrindo o grupo em oração, e eu peço que quem puder, lembra, vai ter uma peça, então eu vou estar orando por todo mundo que está trabalhando nessa peça. Amém? Outra coisa, nós estamos fazendo testemunho, estamos colocando testemunhos no YouTube. Então, sempre que aparecer, eu vou estar avisando no Instagram, botando nos grupos os testemunhos, né? O pastor tem passado alguns aqui na igreja, mas eu creio que não sei se vou conseguir passar todos. Mas nós estamos ali e as pessoas têm dado testemunho. São pessoas novas, pessoas antigas, pessoas de todos os tipos. A equipe escolheu pessoas esse ano para darem testemunho do que Deus tem feito na vida. Porque, às vezes, a gente está aí sentado no banco e a pessoa que está ao nosso lado não tem nem noção do que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Às vezes, a gente fala assim, Deus não está fazendo nada na minha vida, mas se você olhar para o lado, a pessoa ali, de repente, passou por uma luta tremenda, Deus deu uma vitória maravilhosa para ela e ela não falou. Então, esses testemunhos são para mostrar
que Deus está agindo nesse lugar. Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem sido sustento para muitas casas, Deus tem sido amigo fiel. E a gente, com esses testemunhos, a gente tem visto o que Deus tem feito nessa igreja. Amém? E acabaram os anúncios. Temos aqui algum visitante que nunca veio aqui na igreja? Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Aqui temos visitante aqui. E a amiga dela, a tua amiga, né? Ela foi no banheiro, daqui a pouco ela vai estar voltando. Espera aí que as irmãs vão trazer uma lembrancinha. Irmãs, falem com elas. Aqui, ó. Adenil, aqui ó. É a tua amiga, né, Valéria? Que é visitante? Tá bom. Quando ela voltar, a Adelaide vai entregar uma lembrança para ela. A gente espera. Tá, pode dar. Pode. Amém. Amém. Como é que a gente recebe os nossos visitantes? Amém. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, à casa do Pai. Amém? E agora nós vamos fazer o momento do ofertório, que é um momento muito importante também no culto, né? As irmãs vão estar vindo aqui para frente, com os envelopes. Quem precisar de um envelope, pode levantar o dedo, que elas vão estar entregando o envelope para vocês. Regina, eu queria um. Amém. Pode passar com o envelope. Existe na palavra de Deus uma passagem que eu estava lendo essa semana sobre a sementeira e a colheita. E fala assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus abençoa aquele que dá com alegria. Esse é um momento que Deus nos dá a oportunidade de abençoar a obra dele. E é um momento também da gente ser grato a Ele pelo que Ele tem feito na nossa vida. Eu sempre, antes de vir para um culto, eu falo sempre para o meu marido assim: eu quero meu dinheiro da oferta. Porque ele é a pessoa que mais tem trocado. Eu falo assim, dinheiro assim, eu não tenho, eu uso muito cartão, né? E Pix, essas coisas. Aí eu falo assim: eu preciso de dinheiro para oferta. Ele: tá bom, minha filha, vou te dar o dinheiro da oferta. E aí eu preparo a minha oferta e trago ao Senhor. E é uma grande alegria quando eu também chega o dia, porque eu sou aposentada, e eu recebo minha aposentadoria, eu separo aquele meu dinheiro, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem mantido a tua fidelidade na minha aposentadoria, que nada tem me faltado, que Deus tem abençoado, que às vezes o governo se lembra de dar uma aumentadinha, mas mesmo pouco eu já agradeço a Ele. Amém? Que a gente possa ter esse coração grato. As irmãs também vão estar passando com as salvas. E vocês que fizeram o envelope, podem entregar para elas aqui. Ó. Amém. E o louvor pode cantar enquanto isso, que depois eu vou orar.
do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça aqui neste lugar. Obrigado pelos dizimistas, Senhor. Abençoa todos os dizimistas, Senhor. Abençoa aqueles que ofertaram, aqueles que não puderam também pode abençoar, que tem outras oportunidades, o Senhor vai abençoando. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que esse dinheiro venha fazer uma diferença na vida dessa igreja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, crescer financeiramente, Pai, para ajudar mais a tua casa, Pai. Abençoa todos, em nome de Jesus. É que te agradecemos nessa manhã. Amém. Obrigada. Pode botar lá que aí o pastor depois ele pega. Ele vai lá. Amém. Irmãs, nessa manhã, como esses cultos de sábado, eu vou estar sempre convidando uma irmã para estar trazendo a palavra de Deus. E nessa manhã, eu estava já há um tempo orando a Deus sobre esse culto, né? De dar oportunidade às pessoas que não podem estar aqui aos dias de semana. E eu vou estar sempre trazendo uma pessoa. E Deus colocou no meu coração de eu trazer minha filha. Hoje a Raquel vai estar trazendo a palavra de Deus. Quem não conhece, essa daqui é minha filha. Amém? Rosilene, vem fazer uma oração pela Raquel, por favor. Aqui, já abri aqui a água para você. Amém. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, louvamos e bendizemos ao Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque já estamos recebendo dos céus, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que Tu desça com a Tua unção sobre a vida da Raquel e use a Tua filha conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que ela venha ser instrumento Teu, Pai, para falar conosco nessa manhã. Te agradecemos por tudo. Continua conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãs. A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando a palavra de Deus. É um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande também. E eu vou ser bem sincera, quando minha mãe me chamou para pregar, eu falei assim, tá bom. Aceitei assim, falei, tá bom. Só que eu comecei a orar, e eu orava, e o Senhor não falava, e eu, Jesus, o que vai ser de mim? Aí eu falei, conversando com a Tainá, minha amiga, né, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu estou orando essa pregação e não chega nada para mim. Ela brincou assim comigo. Amiga, vai fazendo o upload de oração, né? Vai orando que o Senhor vai te dar o download da pregação. Aí eu falei, amém. E fui orando e o que vinha na minha cabeça o tempo todo era uma passagem que eu li no livro de Isaías. Só que eu estava com muito medo, irmãs, porque o livro de Isaías é um livro bem difícil, né? E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou expor Isaías? Vai ficar, como é que vai ser? Mas, pela graça do Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, vamos nos alimentar da palavra dele, amém? Eu tenho um objetivo aqui hoje, que é compartilhar com vocês algo que eu tenho custado muito a aprender, né? E quem está ligado aí desde o começo, amém? Quem está ligado percebeu que o Senhor tem falado hoje sobre o amor dele para conosco, não é? Sobre o seu amor, a sua segurança, o teu sustento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse grande amor com que o Senhor nos amou. E antes da gente ler o texto, eu quero começar falando algo que esse mundo de hoje diz amar e valorizar muitas mulheres. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas de um tempo para cá, as mulheres são muito valorizadas e a gente vê campanhas na mídia, né, comerciais, coisas na internet. Mas, infelizmente, tudo isso é perpassado por uma narrativa muito mundana. Então, eles acham que sabem o que as mulheres querem, eles acham que sabem a posição que a gente quer estar, mas quem dita o nosso valor, quem molda nossas mentes e quem deve nos usar é o Senhor. Amém? E, pois é Ele que nos ama, né? E nos conhece da melhor forma. Então, eu vou pedir que a gente abra em Isaías 54. Isaías, capítulo 54. Amém? O título desse capítulo é O Futuro Glorioso de Sião. Cante, ó estéreo, você que não deu à luz.
Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém? Vamos orar, irmãs? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã em Tua casa, Pai. Obrigada por cada irmã que chegou a esse lugar. Senhor, que eu venha, Pai, falar daquilo, Pai, que o Senhor quer que nós saibamos, que possamos Te conhecer mais um pouco essa manhã e lembrar-nos, Pai, do Teu grande plano de salvação para as nossas vidas. Ser conosco, nos trazendo paz e tranquilidade, Pai. É o que peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãs, esse capítulo que nós lemos é do livro do profeta Isaías, como eu disse. E esse livro ele é muito importante porque ele traz o tema ou a mensagem principal da Bíblia, já no significado do nome do autor. Isaías significa Javé é salvação, ou seja, Deus, o Senhor é salvação. E durante o livro de Isaías, eu creio que a maioria das irmãs aqui já deve ter lido, né? Ou o livro todo ou alguma parte, Isaías anuncia o plano de Deus para o seu povo rebelde, né? O povo de Israel, e para o mundo todo. Né? Ele traz uma visão de esperança, falando do Messias vindouro, aquele que viria, e prometendo para esse povo de Deus que eles seriam resgatados e que haveria um novo mundo para eles. E é importante ressaltar que esse livro, ele se dirige a todo o povo de Deus. Então, ele também está falando diretamente conosco, amém? Nós somos o Israel do Senhor hoje. Então, quando a gente lê o livro de Isaías, a gente não pode só pensar assim, o Senhor estava falando para aquele povo naquela época, ele também estava, mas ele também está falando conosco, amém? Então, eu quero que hoje, quando nós estivermos falando aqui desse livro, você pense em você também, na sua vida, pense na igreja do Senhor, que é esse Israel. E, só para dar um contexto do livro, esse livro ele pode ser dividido em 3 cenários históricos, né? Se a gente for dividir os blocos dos capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 39, está falando um pouco ali sobre a época do próprio profeta Isaías, né? Falando do que ele estava passando. Se a gente ler o primeiro capítulo de Isaías e depois o capítulo 6, que é onde vai estar o chamado dele, né, em si,
você vai ver que ele vai falar sobre a época do rei Uzias, né? Ele fala assim, depois que ele começa a falar após a morte do rei Uzias. Então, essa primeira parte do livro está se passando na época do profeta. Dos capítulos 40 ao 55, pressupõe-se que os ouvintes já sejam os judeus que foram exilados na Babilônia. A gente sabe que o povo de Israel sofreu um período de exílio, ou seja, foi tirado da sua terra natal, ali de Jerusalém, foi levado para uma outra nação, a Babilônia, que dominou eles. E já do capítulo 56 ao 66, até o final do livro, está se falando com os exilados que retornaram, né? E as futuras gerações do povo de Deus. Então, esse livro, ele é um livro de profecia. Então, ele fala para o povo daquela época, para o povo que voltaria do exílio e para todo o resto do povo de Deus e para nós hoje. Amém? E a grande questão que ameaçava Judá, porque aqui Isaías está falando para o povo de Judá, né? O povo de Deus, era uma questão de confiança. Né? Em quem aquele povo confiaria para a sua salvação. Né? Confiaria em estratégias humanas, confiaria em ídolos ou confiaria nas promessas de Deus. E aqui a gente pode perceber que assim, isso devia ser um desafio muito grande para eles, mas é o nosso desafio hoje também. Porque aquele povo, como eu disse, eles foram tirados da terra natal deles, né? E foram levados para essa Babilônia, que era um lugar que tinha muita idolatria, né? Paganismo, rituais, essas coisas todas. E, querendo ou não, irmãs, nós vivemos numa sociedade assim. Não é verdade? A gente vive numa sociedade em que tudo é idolatrado, as coisas todas são pervertidas, e isso pode ofuscar a nossa visão muitas vezes sobre quem é o Senhor, quais são os planos que Ele tem para nós, né? Então, Isaías está anunciando aqui essa promessa de que Deus viria transformar o mundo. E o povo devia olhar pela fé para um libertador maior que estaria por vir, o que Isaías chamou de o servo do Senhor. Se vocês olharem para a Bíblia de vocês e voltarem uma página, e olharem aí o capítulo 52, o título é o seguinte: Deus salvará Jerusalém. Depois tem um outro subtítulo: o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. E o capítulo 53, que é o anterior do que nós lemos, é um capítulo muito conhecido, né? Fala muito sobre Jesus, o que ele passaria. E exatamente porque esse sacrifício de expiação desse servo do Senhor, de Jesus, é o que tornaria possível que aquele povo fosse ser resgatado, né? E a gente hoje sabe que é somente pelo sacrifício de Cristo que somos salvos. Amém? Então, Isaías, tanto antes como depois, ele deixa claro, bem claro, que essa é a natureza do povo de Deus. É uma natureza espiritual e universal. O povo de Deus não são só os judeus, não eram só os judeus daquela época. Somos todos nós que fomos alcançados pela sua graça. Então, eu vou pedir que vocês voltaram uma página. Agora, vocês vão avançar uma página. Vão lá no capítulo 56, versículo 3. E vou ler, vocês acompanhem. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Então, aí a gente pode ver ainda no livro de Isaías o quanto o Senhor aceita esses estrangeiros, né? Como nós, que éramos estrangeiros também ao povo de Israel. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, podem voltar lá para o capítulo 54 para acompanhar? A gente vai vendo que Isaías está prometendo um renascimento a esse povo de Israel. A gente tem que ter em mente que essas pessoas que, para quem Isaías estavam falando, estavam exiladas, estavam longe da sua casa. E Isaías está aí prometendo: vocês vão cumprir aquilo que o Senhor prometeu para vocês, né? O seu propósito. Né? Vocês vão fazer benditas todas as famílias da terra, como foi planejado lá atrás em Gênesis. E Isaías, o profeta Isaías e as suas profecias, foi tão importante na história do povo de Israel que ele foi mencionado no Novo Testamento mais de 20 vezes. Eu não sei quem se lembra aqui que até Jesus, quando estava lá na sinagoga, falou sobre o livro do profeta Isaías. Porque a mensagem de Isaías, irmãs, não é uma mensagem assim: essa mensagem foi uma profecia para aquelas pessoas. Não. A mensagem de Isaías é o próprio puro evangelho do Senhor. Amém? Então, essa palavra é viva e eficaz para nós hoje, sendo esse evangelho.
E esse capítulo que nós lemos, ele pode ser resumido numa frase: compaixão para o povo de Deus oferecida a todos. Então, compaixão para o povo de Deus oferecida a todos. E agora eu vou pedir que vocês prestem atenção, não fechem suas Bíblias, vão acompanhando os versículos que a gente vai dando uma olhada neles, versículo por versículo, amém? Do versículo 1 ao 3 que nós lemos, que diz aí: cante, ó estéril, você que não deu a luz e tudo mais, Deus ordena a seu povo que se prepare alegremente para o seu futuro. Irmãs, quão difícil é para uma pessoa que está passando necessidade se alegrar para o seu futuro. Quando a gente está no pior momento das nossas vidas, como minha tia falou aqui no começo, quando ela abriu o culto, né? Quando Davi estava lá fugindo, quem é de nós que pensaria em louvar a Deus, em buscar a Deus, né? E muito menos se alegrar por esse futuro. Então o Senhor, ele está aqui falando uma coisa que a gente não percebe, mas é um tanto revolucionário, assim, né? Cante, ó estéril, você que não deu a luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Irmãs, o povo de Deus daquela época, ele fracassou em abençoar o mundo, como era o propósito, né, que Deus tinha para ele. E por isso o Senhor está comparando ele aqui com uma mulher estéril. Hoje, graças a Deus, né, por um outro lado, ser estéril não significa o que significava para aquele povo. Naquela época, ser estéril era um sinal de um imenso fracasso, de um sinal de maldição mesmo da parte do Senhor. Então, quando o Senhor está falando aqui para estéril cantar, era uma coisa muito complicada. Por que isso, né? Hoje em dia, a gente leva isso de uma outra forma. A gente sabe que uma mulher que não tem filhos biológicos, vamos dizer assim, ela pode ser mãe de outras formas, amém? Ela pode adotar, ela pode buscar tratamentos, ela vai ser mãe até de outras pessoas de uma forma simbólica. A gente fala isso, né? Eu tenho mães na fé, eu tenho os filhos na fé. Hoje a gente entende isso de uma outra forma, mas naquela época, isso era uma questão muito séria. E as pessoas eram realmente desamparadas quando não podiam ter filhos. E, para além disso, não havia nenhuma perspectiva, irmã, de que Jerusalém fosse ser revitalizada. Jerusalém, que eu digo a cidade de Jerusalém. Eles foram levados em exílio, aquela cidade ficou destruída, e para eles, gente, eles estavam em outro lugar. Como que aquela cidade ia ser refeita? Como que ela ia se erguer das ruínas? Não havia perspectiva disso. Mas, com tamanha graça, o Senhor está falando aqui para que eles se alegrassem, porque o povo de Deus, que era essa mulher estéril, se tornaria mãe de uma família que estaria sempre aumentando. E aí você olha agora para o versículo 2, você vai ver que vai dizer assim: alargue o espaço de sua tenda, aumente o todo de sua habitação. Né? Por que isso da tenda? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto novela bíblica, né, gente? Novela, filmes bíblicos assim. E vocês percebem que o povo de Israel era um povo nômade. Ou seja, né, eles não tinham uma residência fixa. Eles iam caminharam pelo deserto, faziam peregrinação. Então, eles viviam nessas tendas, que eram feitas de tecidos, de peles. Elas tinham umas cordas, né, que se prendiam a estacas no chão, e aquela tenda era feita ali. Quando a família ia aumentando, chegava alguém para aquela família, a pessoa tinha um filho, aquelas tendas eram aumentadas. Então, faixas eram costuradas para aumentar as tendas. As estacas tinham que ser maiores. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo para aquele povo assim: prepare-se, mais pessoas vão ser acrescentadas à sua família. Né? Ele diz aí, nesse 2, não impeça, alongue as cordas, firme bem as estacas. E no 3 ele diz: porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações. Então, esse povo de Deus que ia aumentando e também possuiria as nações, Deus não está prometendo aqui, gente, uma dominação mundial, opressora, política, nada disso. Deus está falando que, através do povo de Deus, através do reino de Deus, o mundo, né, conheceria a respeito de quem é o Senhor. Não por uma subjugação política ou militar, mas também para a gente de hoje, a gente pode pensar com uma outra cabeça. Mas para as pessoas daquela época, a gente sabe que, por exemplo, na época de Jesus, quando Jesus veio realmente ser esse Messias, né, prometido, o povo de Deus não entendeu que Messias era aquele. Gente, o povo de Israel, o povo judeu, quando Jesus veio, ele conhecia Isaías de cabo a rabo. Sabe? O livro do profeta Isaías já estava escrito e conhecido por eles de muito. Eles sabiam sobre esse servo do Senhor, eles sabiam sobre o Messias que viria, e eles não entenderam que Jesus era aquele Messias. Então,
eles esperavam um líder político. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, que era um dos maiores impérios que já existiu na humanidade, e eles estavam esperando alguém que viesse acabar com aquilo dali. Mas quando Deus fala aqui dessas nações possuídas, não seria por armas, por um líder político, mas pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém? E agora no versículo 4. Não tenha medo, porque você não será envergonhado, né? Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. A gente vai entendendo, quando a gente vai avançando na leitura desse capítulo, essa metáfora que Deus está colocando aqui através de Isaías, né? Dessa mulher estéril, do marido e tudo mais. Como eu disse, uma mulher estéril naquela época era uma pessoa que ela era considerada castigada por Deus, né? E muito provavelmente, aqui ele fala o seguinte no 4. Se vocês acompanharem na segunda parte do versículo 4, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade. Quando ele está falando dessa mocidade aqui, irmãs, ele está provavelmente se referindo a uma mulher que ainda não teve filhos, né? Ainda não deu à luz. Então, a mulher que estava na sua juventude ainda não teria filhos. Depois que tivesse filhos, era considerada mais madura. E essa mulher que não teve filhos, ela foi incapaz de servir o propósito pelo qual ela se casara. Eu tenho estudado coisas sobre casamento, né? Isso é um assunto que sempre me interessou, e a ideia de casamento que a gente tem hoje é muito diferente da ideia de casamento também dessa época, né? Hoje a gente tem essa coisa toda do amor romântico, a gente se casa por amor, tem essas coisas. Naquela época, gente, as pessoas se casavam porque elas precisavam de um sustento. Claro que também vinha o amor e tudo mais, mas era uma coisa muito prática. Então, nessa época, uma mulher que se casava e não dava filhos, ela podia ser abandonada pelo seu marido. Tinha contratos de casamento que eram feitos. Se ela não tivesse filhos, aquilo ia ser quebrado e ela ia ficar viúva, né? Então, ela seria objeto de desprezo, né? Por quê? Porque ela ia ser privada desse sustento do marido e, na sua velhice, ela não ia ter filhos para cuidar dela. Então, a viúva, naquela época, era realmente uma pessoa sem sustento, abandonada, rejeitada. Não é como hoje. Hoje, as mulheres têm outros meios de renda, né? A gente trabalha, a gente muitas vezes pode receber um auxílio, né, do governo, de uma instituição. Talvez a viúva de hoje não seja tão desamparada quanto a viúva daquela época, mas sempre será papel da igreja cuidar da viúva e do órfão. Como diz lá em Tiago 1:27, eu vou ler para você, não precisa abrir. A religião pura e sem mácula para com o qual o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, irmãs, quando a gente fala aqui na igreja da importância de trabalhos como o do Entre Nós, né, importância de estarmos em comunhão, de ajudarmos o abrigo, todas essas coisas, é porque isso faz parte do que a Bíblia diz que é o papel de todo cristão, olhar pelos mais necessitados. A obra de Deus perpassa por isso. Não é só a gente sentar aqui no banco, essa coisa, né? E se a gente ouvir palavras de Deus, a gente também tem que ajudar os mais necessitados, amém? E a gente chega agora no versículo 5, preste atenção, leia aí comigo. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Irmãs, mais uma vez uma metáfora é usada aqui, né? Deus é comparado a um marido e Israel a essa esposa. E essa esposa que foi abandonada por um tempo, né, pela sua infidelidade. E ele fala uma coisa aqui que é muito importante, que diz assim: porque o seu Criador é o seu marido. E quando eu li esse texto, por que esse texto ficou muito na minha cabeça? Foi exatamente por conta desse versículo. Esse é um dos versículos chaves desse texto, quando fala isso. Me impressionou muito, porque, irmãs, Deus ama muito o casamento. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou lá no Éden, né? Ele cria o homem e ele vem e fala: não é bom que o homem esteja só, e cria uma companheira para ele. Então, é tão maravilhoso a gente ver Deus usando essa instituição terrena, né, para apontar para a sua aliança conosco. Ele poderia usar qualquer coisa, gente, para falar sobre isso, para tentar explicar para a gente o que significava. Mas ele usa o casamento. E se a gente olhar na Bíblia, existem diversas passagens que falam sobre isso. A gente conhece a parábola das 10 virgens, que fala sobre um casamento, né? O Senhor Jesus usou muito essa expressão, essa metáfora. E aqui em Isaías ela também está sendo usada. E uma das coisas que eu queria que a gente meditasse nessa manhã é isso, porque, irmãs, a gente sendo casada ou não, nós fazemos parte dessa noiva, né, que é a igreja de Cristo.
Como disse, o Senhor é esse marido, nós somos a esposa. E esse versículo é muito lindo porque aí tem o que os estudiosos chamam de um paralelismo, né? Ou uma comparação. Deus, nesse versículo, ele é identificado como marido, como redentor, mas como Senhor dos exércitos e como Deus de toda a terra. Então, coisas não menores, né? Mas coisas assim que estão mais perto, né? Marido, redentor, como Deus de toda a terra, Senhor dos exércitos. Então, o Senhor que está próximo de nós, que é o nosso Criador e nosso marido, também é Senhor de toda a terra. Que segurança isso pode trazer para a gente, amém? E eu trouxe uma frase do Spurgeon para ler para vocês, que é muito linda, que diz o seguinte: ele é tão nosso agora como antes, e não se envergonha de reconhecer a si mesmo como nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja bendito e onipotente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo em qualquer lugar e de qualquer forma é o nosso Cristo, para sempre, sempre a mais rica alegria. Então, irmãs, para a gente a nossa maior bênção é poder dizer nosso Cristo, meu Criador, meu marido. Isso é lindo demais. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre isso. Porque a gente nem sempre entende a profundidade desse amor, né? Eu falei para vocês no começo que eu queria falar sobre algo que eu tenho dificuldade de entender, e eu não conheço cada um de vocês, mas eu creio que outras pessoas também podem pensar assim. Pensar em Deus como meu Criador sempre me ajudou muito. Sempre foi algo que eu pensei muito, assim, nos momentos de dificuldade. O Senhor é meu Criador. Por quê, irmãs? Eu pensava assim, se Deus me criou e diz na palavra que Ele viu, né, a criação e viu que era boa, então algo de bom tem nisso, né? Eu posso confiar nesse amor. E a relação do Criador com a sua criatura é muito importante. Quando eu estava preparando isso, eu lembrei, assim, eu gosto muito de fazer crochê. E aí, quando você faz crochê, você faz uma peça, alguma coisa pequena, grande, você conhece cada ponto que você colocou ali. Você coloca, um dia desse a minha mãe falou comigo, minha filha, você fez isso assim desse jeito. Eu falei, mãe, esse ponto eu dei errado, ficou faltando um, subiu uma carreira a mais, ficou errado. Eu sei exatamente cada erro e também cada lugarzinho que eu coloquei ali. E dessa mesma forma o Senhor nos conhece, amém? O Senhor conhece cada parte da nossa personalidade que Ele colocou na gente, cada forma que Ele nos criou. E por isso a gente pode confiar nele. A gente pode confiar, porque Ele nos criou. Lembrar disso é uma bênção. E muitas das vezes é difícil a gente aceitar que a gente é amada, né? Não sei quantas de vocês se sentem assim. Mas isso é fruto do orgulho do nosso coração, né? Por mais que a nossa vida, às vezes a gente passa por situações que fazem a gente pensar assim, né? A gente às vezes pensa, né? Como eu sou tão miserável, pecadora, como eu posso ser alvo da graça e do amor de Deus? Mas se a gente fala isso, irmão, se a gente não recebe essa graça na nossa vida, a gente está chamando Deus de mentiroso. Porque é como se a gente estivesse dizendo assim, que pecado é esse que eu tenho que o Senhor não pode perdoar? Que pecado existe no mundo que o Senhor não possa perdoar? Como eu posso ser uma pessoa tão ruim que Deus não pode me amar, se foi Ele que me criou? Então, irmãs, a gente precisa ver, como Isaías está colocando aqui, que o Senhor é nosso Criador, é o nosso marido, Ele nos ama, né? Ele é o nosso Redentor. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, em aceitar esse amor. Eu estava assistindo uma pregação de uma teóloga que eu gosto muito, minha mãe também gosta dela, a Francine Walsh, esses dias, e ela é jovem, assim, ela estava falando sobre exatamente isso, sobre o amor de Deus. E ela estava falando como é fácil para nós, mulheres, ver beleza nas coisas, né? A gente vê beleza e fala, ai, que linda essa flor, vou botar lá no meu WhatsApp, né? Ai, que linda essa paisagem, vou tirar uma foto. A gente acha beleza em muitas coisas, mas a gente não acha beleza em nós mesmas, né? A gente contempla a natureza e a gente fala, nossa, que natureza linda, que bichinho bonito, que bebê fofinho. Mas quando a gente olha para o espelho, a gente fala, nossa, que horror. Meu Deus, que braço horrível, que barriga grande, que cabelo feio. Não é? Eu estou mentindo, irmã? Não, né? E isso é mais sério do que a gente imagina. Por quê? A gente insulta o nosso Criador quando a gente olha para uma parte da criação dele e fala, lindo, amei. E para outra parte a gente fala, horrível, odiei. Né? O Senhor criou tudo. E a Francine, ela falou uma frase que eu achei muito engraçada, que ela falou assim, o mesmo Deus que criou as tulipas, criou o seu nariz. Né? Porque é exatamente isso. O Senhor é criador de toda a terra. Ele é criador da natureza e Ele é nosso Criador também.
E, irmãs, quando eu digo aceitar, não quero dizer assim, então eu tenho que aceitar exatamente, eu nunca vou me arrumar, nunca vou querer mudar, nada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que existe um problema muito grande na nossa sociedade e que tem invadido a igreja, que é a gente querer ser uma pessoa que a gente não é. A gente olha para os outros e a gente fala assim, eu queria ter o cabelo dela. Eu queria ter o nariz dela, eu queria ser diferente, se eu pudesse, e eu não estou me tirando fora disso não, tá? Já falei muito isso também. Se eu pudesse, as pessoas perguntam, né? Se você pudesse mudar alguma coisa em você, eu ia mudar tudo. Eu ia trocar esse cabelo, eu ia trocar o rosto, eu ia trocar personalidade, eu ia trocar tudo. Irmãs, a gente não pode fazer isso, né? É como se a gente estivesse rejeitando esse Criador que nos ama, que pensou em cada detalhe nosso. A gente não foi criado assim, as mães não falam, né? Você não é filho de chocadeira? A gente não foi criada assim do nada. O Senhor pensou em cada detalhe, o Senhor planejou a tua personalidade, como você ia falar, como ia ser a sua voz, quais iam ser as suas características. Ele foi intencional. Que a gente seja intencional em receber isso também. Amém? E o Senhor nos amou e nos recebeu na sua família com tanta graça. Ele fez isso que está escrito aqui. Ele alargou as tendas deles para nós. E se dia após dia a gente rejeita isso, a gente está rejeitando o nosso Criador, né? E o Senhor, Ele quer um relacionamento com a sua criatura. Lá no Éden, a gente vê que o Senhor, todo dia... Gente, isso é a coisa mais maravilhosa para mim. Todo dia o Senhor, ao cair da tarde, ia conversar com Adão e Eva, estava ali. Irmãs, isso é uma coisa tão preciosa, porque quando a gente cria uma coisa, nós que somos humanos limitados, a gente já tem um amor por aquilo dali, né? O que quiser que seja, né? Um amor por aquilo ali que dirá Deus que nos criou. Então, num relacionamento, existe uma variedade de sentimentos, né, de características. Então, quem ama, quem está no relacionamento, disciplina, aconselha, acolhe, ajuda. E no nosso relacionamento com Deus, a gente tem que aprender a aceitar essas coisas, não rejeitar. Porque tem gente que aceita a disciplina, mas não aceita o amor. Tem gente que já não aceita a disciplina, né? Não quer também saber do que está fazendo de errado. Então, que a gente possa aprender a aceitar tudo que vem de Deus, pois Ele nos conhece, Ele nos criou e Ele sabe do que nós precisamos. Amém? E agora, voltando para o nosso texto, o versículo 6 diz: porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada, de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada por Deus. Essa mulher da mocidade é a mulher que nós já falamos. Essa mulher que ainda não tinha dado luz, essa mulher que era estéril, muito provavelmente viúva, né? E o Senhor está falando aí que havia sido repudiada. No próximo versículo ele fala: com grande misericórdia tornei a acolhê-la. Então, irmãs, o Senhor aqui nesse momento, quando o povo de Israel foi exilado, eles não foram exilados de graça, gente. Não foi assim, o Senhor um dia pensou, vamos lá, vai todo mundo para o exílio que eu vou ensinar uma lição a eles. Não, gente. Eles realmente haviam pecado. Era um pecado sério, né? Eles tinham trocado o Senhor, que era Deus dele, por ídolos. Estavam cometendo diversos pecados. Então, não é como se eles não merecessem, né? A gente também, muitas das vezes, merece essa ira. E quando eu estava estudando essa pregação, eu lembrei de algo. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de entender salvação, porque elas pensam assim, mas Deus é tão bom, poxa, Ele me criou, né? Como assim, o que eu fiz para despertar essa ira? Irmãs, todos pecaram e foram destituídos, né, da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa glória e dessa graça. Então, a ira de Deus nunca é infundada. O Senhor Ele não se ira por motivo nenhum, né? Porque, do nada. Todos pecaram e foram separados de Deus. Então, na verdade, se todas nós fôssemos lançadas no inferno, Deus estaria sendo justo. Nós temos que agradecer pela misericórdia do Senhor que nos salvou e nos tirou dessa condição. Por isso que o amor de Deus é tão maravilhoso, irmãos, porque a gente não merece nada. A gente não merece nada, nada. A gente merecia o inferno, porque todas nós pecamos, né? Então, a gente olhar para esse texto e ver aqui, olha o versículo 7. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornei a acolher. Por um breve momento. A ira e o juízo do Senhor não duram mais que um breve momento para os seus filhos, amém? Em Isaías, mais à frente, no capítulo 61, ele vai falar sobre o dia da vingança, comparando ao ano aceitável do Senhor. Então, a vingança, a ira dura um dia. A parte de aceitar, né, o acolhimento do Senhor dura um ano todo. E
essa ira que era merecida por esse povo infiel, ela estava sendo encurtada. E o Senhor, ele vai, quando a gente for continuando lendo aqui, a gente vai ver que ele vai tirar essa ira e vai começar a falar do seu plano de salvação para aquele povo, amém? Então, o Senhor acolhe esse Israel, como ele diz aí, com misericórdia eterna. No final do versículo 8 ele diz, com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Essa promessa, irmãs, era tão poderosa para aquele povo de Israel como é para nós hoje, amém? A gente não entende, eu estava pensando sobre isso, a gente não entende o que é um exílio. A gente aqui, e eu estou falando sobre nós dessa igreja, nessa circunstância no Brasil, a gente não entende o que é um exílio, porque ser exilado é ser extirpado, ser tirado da sua casa, da sua cidade, do seu país, ser levado para um outro lugar. Exílio significa uma cidade destruída, casas abandonadas, famílias separadas. Quando a gente lê a história de Daniel, eu estava esses dias na igreja da criança, a gente estava falando sobre Daniel. E aí, a gente falando exatamente sobre isso. O rei mandou buscar os jovens melhores do povo, né? Peguem os jovens moços, mais sábios, mais bem educados e tragam. Eles foram tirados da sua família e levados para um país que eles não conheciam língua, eles não conheciam ninguém, eles não conheciam a cultura, a religião, nada. Irmãs, isso é de um desespero que a gente não consegue entender. E esse povo aqui, ouvir, né, que no ímpeto de indignação eu escondi a face, mas eu terei misericórdia eterna de vocês, é uma promessa muito maravilhosa, amém? E por que essa promessa é maravilhosa para nós também? Eu vou pedir que vocês abram em Efésios 2, versículo 11. Efésios 2, 11. Efésios 2, 11, o povo da cabine lá. Amém? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Irmãs, nós também sofremos uma situação de exílio, né? Como diz aqui, nós estávamos sem Cristo, separados dessa comunidade de Israel. E toda vez que eu leio essa passagem em Efésios, quando ele fala sobre isso, né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo, eu penso assim, como isso deve ser terrível. Ontem eu e minha mãe, a gente encontrou a tia Rita na rua, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? A gente com Deus, as situações são difíceis. Imagine ser sem Deus no mundo. A gente não consegue imaginar ou mensurar o quão ruim isso devia ser. E aqui diz que em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, né? Desses dois povos, ele fez um só. Então, irmãs, por mais que a gente não tenha sofrido um exílio físico, a gente sabe que o Senhor também nos resgatou de muita coisa, né? Que o Senhor nos resgatou da maldade do mundo, da nossa situação antes estávamos mortos, né, nos nossos pecados, e agora o Senhor nos resgatou. E a gente olhando ainda para esse versículo 7 e 8 lá de Isaías 54, pode voltar? A gente percebe que esse exílio babilônico, no momento que as pessoas estavam vivendo, não deve ter parecido breve, irmãs. Eu não sei quem se lembra aqui, mas existem salmos que falam sobre esse momento de exílio, do sofrimento do povo de Israel. Mas esse exílio ele foi passageiro se comparado ao eterno amor de Deus, né? E muitas das vezes as nossas provações que a gente passa, né? E esses momentos de ira do Senhor, eles parecem poucos perto do amor de Deus, né? Que excede qualquer momento de correção. E eu encontrei uma frase quando estava estudando que disse assim: a ira de Deus é semelhante a nuvens escuras que escondem brevemente o sol. Isso me lembrou de que quando a gente é criança,
e a gente muitas das vezes ainda não testou suficientemente o amor dos nossos pais, a gente ainda não entende bem como que funciona, se quando ele fica bravo com a gente, ele fica bravo para sempre. A criança, ela tem muito disso, gente, porque é isso que ela chora e, né, ela tem várias questões por conta disso. Mas quando a gente entende, por exemplo, que nossos pais nos amam, a gente sabe que a gente vai ficar de castigo, né, que a gente vai ser disciplinado, mas que aquilo vai durar um tempo. E aquilo não nos desespera, porque a gente sabe que o amor dele está ali, né? Como esse sol, né? Eu sei que o sol vai estar ali, eu sei que amanhã esse sol vai nascer. Ele pode estar bravo comigo agora, eu fiz algo para merecer isso, né? Eu estou tomando uma repreensão, mas eu creio que o amor dele está ali. E assim é com o Senhor. O Senhor, ele muitas das vezes se ira, como a gente vê aqui na Bíblia, ele traz juízo, né? De forma justa, né? E na nossa vida também, às vezes nós somos ali colocados à prova, mas a gente pode descansar porque a gente sabe que o amor dele está ali como um sol, né? Esse amor vai permanecer. E no Salmo 103, no versículo 9, diz assim: o Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então que você venha se lembrar disso, né? Quando a gente está em momentos de repreensão ou de luta, aquilo não vai durar para sempre. Isso é algo que nos alivia, né? Nenhuma luta é para sempre, né? O amor de Deus é o que sempre vai estar ali por nós. Olhando agora para os versículos 9 e 10, lá de Isaías, que fala sobre essas águas de Noé, né, primeiramente. Agora a gente vai ver aqui em Isaías que essa nova aliança de paz, se vocês olharem para o versículo 10, na segunda parte diz o seguinte: e a minha aliança de paz não será removida. Essa aliança de paz é a aliança que foi feita, que seria feita através de Jesus Cristo. E agora o Senhor vai falar um pouco sobre esse convite para além do povo de Israel, para todo mundo, para outras nações. E aí no versículo 9, quando o Senhor fala, né, porque isto para mim é como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você. A gente pode ver exatamente isso, que como as águas do dilúvio, né, elas foram diminuindo e abaixando, a ira de Deus também com o povo de Deus foi diminuindo, foi se abaixando. E naquele momento deve parecer interminável, gente. Eu fiquei pensando sobre Noé e sua família, né, naquela arca, e aquele monte de água. Imagina o desespero de estar ali por vários dias, aquilo não passava, aquilo não acabava. Da mesma forma que o povo de Israel no exílio também devia viver em desespero, mas hoje a gente sabe que, como o Senhor está dizendo aqui, Ele renova a sua graça e podemos confiar, porque como nunca mais houve um dilúvio sobre a terra, nunca mais vamos ser separados do amor de Deus, amém? No versículo 10, esse também é um versículo-chave. Leia comigo o versículo 10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. A misericórdia do Senhor, irmãs, é imensa e imutável. O Senhor usa aqui uma figura que parece muito impossível, né, irmãos? Os montes se retirarem do lugar, as colinas serem removidas. O Senhor diz que mesmo nisso, que é impossível, mesmo se isso acontecesse, a minha aliança de paz não seria removida. E sempre eu oro e eu agradeço muito ao Senhor por isso. Falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus imutável. Porque a gente vive num mundo, irmãs, em que tudo muda. As coisas mudam, tecnologia muda, regras mudam, exigências mudam, mas o Senhor não muda. Ele é imutável para conosco e isso nos dá uma enorme segurança, amém? A gente olha agora o versículo 11 e 12, fala sobre essa cidade aflita que seria reconstruída, né? E o povo de Deus, ele iria ser restaurado da mesma forma que uma cidade em ruínas seria reconstruída. E como eu disse lá no começo para vocês, Jerusalém não tinha perspectiva de ser reconstruída. O povo estava em exílio, a cidade estava esquecida, abandonada, mas o Senhor fala aqui até sobre uma figura muito bonita, né? Eis que eu assentarei suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre os safiras. Eu estudando vi que essa argamassa realmente era usada para fazer paredes de mosaicos, né, que tinham essas pedras preciosas. E quem gosta de Bíblia, aqui gosta de ler Bíblia, quando a gente lê isso, alguma coisa vira assim na nossa cabeça, né? Pedras preciosas, a gente lembra logo de quê? Do quê? Do céu, da Nova Jerusalém, amém? E eu vou pedir que vocês abram rapidamente, a gente vai ler duas passagens bem rápido. Hebreus 11, o versículo 9. Hebreus 11, 9.
Hebreus 11, 9. Vamos lá. Peraí. Então, eu me perdi aqui. Amém. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e a ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. E agora? Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Amém? Então aqui o autor aos Hebreus já estava falando sobre isso, como os patriarcas, Abraão, Sara, já esperavam essa cidade, já esperavam isso que seria essa cidade maravilhosa e reconstruída. E a gente vê agora, eu vou pedir que você abra em Apocalipse, vai lá para o finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse 21, 9 também. Apocalipse 21, 9. Que diz o seguinte: a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Amém? Então, irmãs, olha que coisa impressionante. Eu não consigo aceitar quando uma pessoa fala que não acredita na Bíblia. Eu não consigo aceitar. Porque a gente estava lá em Isaías, e Isaías, que profetizou tantos milhares de anos a mais, está falando dessa cidade restaurada que foi vista por João, aqui em Apocalipse, né? Então, olha, através dos tempos, as promessas de Deus e as profecias de Deus sendo confirmadas. A Juliana falou isso aqui no louvor, sobre essas promessas do Senhor que se cumprirão. Então, hoje, a gente pode ter essa segurança de que, da mesma forma que Jerusalém, a cidade, a primeira cidade de Jerusalém foi reconstruída, nós vamos morar nessa Jerusalém no céu, eterna, amém? Volte lá para Isaías 54, e a gente vê esses 2 versículos, o 11 e o 12, falando sobre todo tipo de pedras preciosas, Suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, toda a sua muralha será de pedras preciosas. Agora, irmã, Jerusalém tem um futuro eterno. Nunca mais ela seria oprimida por guerras, inimigos, pecado, terror, nem mesmo a morte entrará nela. Haverá plenitude de vida, alegria, paz e prosperidade, da mesma forma que nós vamos ter no céu, amém? E essa igreja, essa nova Jerusalém, ela vai ser composta daqueles que são ditos ensinados pelo Senhor. Olha aí o versículo 13 do capítulo 54 de Isaías, que diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Eu vou ler, vocês não precisam abrir, lá em João 6, do versículo 42, se você quiser anotar. Quem está falando nesse versículo, nessa passagem que eu vou ler, é Jesus. E acontece o seguinte: e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu aprender do Pai, esse vem a mim. Então, como eu disse, Jesus está aqui mencionando Isaías, Você vê como Isaías, as promessas, as profecias, aparecem nos evangelhos, aparecem depois em Apocalipse, está tudo interligado. E Jesus fala dessas pessoas, que ele fala que todos serão ensinados por Deus, e aqui em Isaías fala sobre todos os seus filhos. Irmãs, nós somos filhos da igreja, amém?
E o filho da igreja é aquele que vem pela palavra, que através da obra de Deus é feito filho da igreja, é aquele que ouve a palavra, é aquele que é um verdadeiro discípulo de Deus. E isso tem sido um assunto vastamente discutido aqui na igreja, não é verdade? A gente aqui na igreja fala muito sobre o que é ser um discípulo, o que é verdadeiramente ser um cristão, o que é verdadeiramente ser um discípulo de Deus. E ser verdadeiramente um filho da igreja não é só ter conhecimento bíblico. Não é só ter conhecimento teológico. Por quê? Os judeus, como eu disse, conheciam, gente. Conheciam muito, sabiam tudo, Isaías, os profetas, Malaquias, todos eles sabiam. Mas mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Olha que coisa. Eles sabiam tudo, eles sabiam... Gente, em Isaías, se você voltar em casa e ler o capítulo 53, o 54, 55, você não tem como dizer, olhar para aquilo e falar, gente, isso é Jesus. Isso tudo aconteceu. É claro que na época deles ainda não tinha acontecido. Mas eles não reconheceram o que estava acontecendo. Então, irmãs, nós somos filhos da igreja feitos pela ação do Espírito Santo em nós. Não é porque a gente sabe uma coisa ou outra, mas é pela graça de Deus, como nós lemos em Efésios, amém? E eu queria deixar uma reflexão para vocês, né? Será que nós temos sido boas filhas da igreja? Né? Será que nós temos prestado atenção no que o Senhor quer nos ensinar e colocado em prática o que nós aprendemos? Já foi falado aqui nessa manhã sobre pregar a palavra. Irmãs, o Senhor, Ele não tem para nós algo assim, eu vou vir para a igreja, vou sentar nesse banco aí, eu vou ouvir palavra. Vou ouvir várias palavras e eu vou crescer espiritualmente. Claro que isso também faz parte. Mas o Senhor não quer que a gente fique engordando sentado no banco da igreja, amém? Ele quer que a gente compartilhe isso que tem sido dado para nós. Que a gente faça alguma coisa com isso. Em primeiro lugar, coloque em prática o que nós temos aprendido e depois que compartilhe isso com os outros, né? Então, que nessa manhã a gente pode pensar nisso. E quando eu estava pensando sobre isso e fazendo uma reflexão sobre a minha própria vida, às vezes a gente pensa que isso vai acontecer por um milagre, assim, né? Eu vou estar sentada lá na igreja, aí uma pessoa vai me olhar, vai me enxergar e vai falar assim, você tem um ministério, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí aquilo vai ficar claro para mim, irmãs. Vamos ser intencionais com a obra de Deus, amém? O que eu sei fazer? Ah, eu sou boa com criança. Gente, vai ajudar no berçário, vamos trabalhar na igreja da criança. Ah, eu sou boa, não sei, cada uma com a sua habilidade, eu gosto de falar, né? Então vamos para o evangelismo. Eu estou falando assim, cada uma sabe do que tem consigo mesma. Então, para além disso, ser intencional em praticar a palavra. A gente não pode achar que a gente vai vir aqui domingo, terça, quinta, sábado, e a gente vai ouvir isso, e a nossa memória vai ser tão boa, que a gente vai lembrar para sempre. A nossa memória não é boa assim. O que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer anotações, a gente pode, durante a semana, reler o texto que o pastor pregou, ser mais intencional com isso, não achar que vai acontecer, mas procurar fazer isso, amém? Para que a gente venha a ser boas filhas da igreja. Agora a gente já vai caminhando para o final dos versículos. Se a gente olhar o versículo 15, o 16 e o 17, o Senhor está falando sobre defender e proteger o seu povo. Ele fala assim, no 15. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você, né? A gente sabe que só o Senhor nos dá a vitória. Só Ele protege o seu povo dos inimigos, independente de quão poderosos eles sejam. Inclusive, no 16, ele fala que eu criei o destruidor para trazer a ruína. Então, até aquilo que vem nos atacar está sob o domínio do Senhor, né? O diabo e seus demônios não fazem o que eles querem, não, gente. O Senhor coloca o seu limite sobre isso. E o versículo 17 também fala, na primeira parte, sobre nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas eu quero que vocês prestem atenção na segunda parte do versículo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Irmãs, herança. Quando a gente fala a palavra herança, eu acho que a gente, por estar na igreja, a gente talvez tenha uma visão diferente, mas no mundo, né, na vida, herança a gente pensa logo em bens materiais, né? Aquela pessoa ganhou uma herança, nossa, ganhou tanto dinheiro, ganhou uma casa, ganhou um carro, ganhou várias coisas, né? Irmãs, não existe herança melhor do que essa que o Senhor está prometendo para a gente aqui. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que procede de mim. O Senhor, Ele tinha repudiado Israel por conta do seu pecado, né? Nós também estávamos separados do Senhor, mas através da justificação, da salvação do Senhor, Ele diz que nunca mais nos abandonará. Então essa é a nossa herança, nunca mais ser separada do amor de Deus, amém? Não existe herança melhor do que essa. Glória a Deus. Chegando agora ao fim, né, dessa exposição que nós acompanhamos esse capítulo,
O Senhor, irmãs, é o nosso bom Pai, nosso Criador, nosso marido. Ele alargou as suas tendas para nós, Ele nos adotou, Ele nos deu uma herança, um futuro glorioso diante dEle. E eu queria compartilhar isso com as irmãs hoje, porque é algo que eu tenho aprendido. E eu sei que eu falei muitas coisas, mas se vocês puderem se lembrar de alguns pontos, eu vou falar ele e vocês prestem atenção e guardem aí no coração de vocês. Primeiro ponto, o Senhor é nosso Criador, nosso marido e nosso Redentor, como a gente viu lá no versículo 5. Irmãs, saber que o Senhor é nosso Criador e nosso marido deve ser suficiente para que a gente não tenha mais lutas, que a gente não tenha mais necessidades, os ataques, para que a gente saiba que o Senhor é conosco. Se lembre disso, o Senhor é meu Criador, o Senhor é meu marido, Ele me trará o sustento, Ele me trará a proteção e segurança, amém? Em segundo lugar, nós podemos e devemos confiar e aceitar o amor de Deus, né? E como eu disse, aceitar tudo, a sua palavra, o seu amor, as suas admoestações, as suas repreensões, a sua misericórdia também. Então, que venhamos a aceitar tudo que vem do Senhor, porque Ele nos criou, né? Nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Em terceiro lugar, que continuemos a ser ensinadas pelo Senhor como boas filhas da igreja. Que venhamos a colocar os ensinamentos que recebemos aqui em prática, né? Que venhamos espalhar e falar do amor de Deus pelo mundo, amém? E em quarto lugar, melhor do que qualquer bem terreno, linda é a nossa herança, né? Como a gente leu aqui no final, nós fomos justificadas pelo Senhor, fomos recebidas em sua família. E não existe nada, irmãs, nada nesse mundo que seja melhor que isso. Amém? Vamos orar agora? Vou pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso marido, Pai, Tu és o nosso Redentor. Eu me alegro profundamente em dizer essas palavras. Obrigada, Pai, pelo amor com que o Senhor nos amou. Obrigada por nos ter feito de maneira tão especial, Pai, formosa, como diz o Salmo, Senhor. Muito obrigado por estar diante de nós todos os dias da nossa vida, com as Tuas misericórdias, Pai, por perdoar os nossos pecados, por nos ensinar, Pai, todos os dias mais, por nos relembrar das verdades eternas que estão na Tua palavra. Eu Te agradeço do fundo do meu coração pela vida de cada irmã aqui, que cada irmã aqui saia hoje, Pai, com essa certeza de que o Senhor as ama, de que o Senhor as criou, de que o Senhor as sustenta, Pai, desde o primeiro dia das suas vidas até o último. Eu Te agradeço, Pai, por esse dia, Pai, por esse alimento, Senhor, que foi dado primeiramente ao meu coração. Te agradeço, Pai, do fundo de todo o coração. É o que eu Te peço e agradeço. No nome de Jesus, amém. Amém? Agora a gente vai para o nosso momento de oração. Eu queria chamar a tia Ana Paula aqui. Eu adoro isso dela, tia Ana Paula. Bom, irmãs, quem está sendo abençoada nessa manhã? Eu sou aquelas que fico esperando ansiosamente a Adriana colocar lá, que vai ter um culto feminino no sábado à noite, porque a gente também quer receber desse maná, né? E agora é um momento importante, que é nossos pedidos de oração. Então, tem alguns pedidos aqui para a gente orar. Nádia, aguardando pela cirurgia. Natália Queiroz, deslocamento na retina, aguardando também cirurgia. Ana Maria, cirurgia nas vistas no dia 29. Lira Dalva, com cálculo renal. Lisete fez uma cirurgia de emergência no intestino. Operou para remover uns tumores e está com uma bolsa de colostomia. Já está no CTI, mas carece de um milagre do Senhor. Temos também familiares aqui enlutadas. Michele, Fabiana, Renanda, Nise, a Neide, que faleceu a sua amiga, irmãos com familiares doentes, Raquel, irmã da Lilian, Guiomar, mãe da Adelaide, Leda, mãe da Beatriz, Alexandre, esposo da Vera, orar também pela mãe e padrasto da Elaine Giovanelli, motivo de saúde. Ana pede por sua nora, Roberta, que vai operar os seios também no dia 29. Elizabeth pede oração pelo seu marido Gilson. E, irmãs, em Mateus 8, nós vemos aí uma demonstração do centurião com a sua fé,
que com apenas uma palavra, ele foi lá e seu servo foi curado. Então, vocês creem que com apenas uma palavra, tudo aqui que eu falei aqui, a gente vai entregar nesse momento a Deus. É um momento importante, que eu peço que todas se levantem, por favor, que nós vamos orar. E você que precisa... Tem mais algum? Então tá, a Adriana falou aqui que a irmã Leda, né, foi agora para o hospital, então vamos orar também, né? E você que tem um desejo no seu coração, coloque a mão no seu coração e creia, assim, que apenas uma palavra e Deus estará curando, Deus estará visitando. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, meu Pai. Oh, Deus, Tu separaste, Senhor, essa manhã para nós, Tuas filhas, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, nesse momento para Te clamar, Senhor. Porque cremos, Senhor, que uma palavra, meu Pai, uma palavra, tudo muda, Senhor. Uma palavra, o milagre acontece, Senhor. Oh, meu Deus, cura, meu Pai. Nós vemos aqui, Senhor, nossas irmãs, Senhor, irmãos, Pai, carecendo de cura, meu Pai amado. Então, age em nome de Jesus, Senhor. Visita nesse momento, Senhor. Oh, meu Deus e Pai, tem pessoas, Senhor, que estão marcadas cirurgias, Senhor. Que essas cirurgias, Senhor, sejam um sucesso, meu Pai. Oh, Deus, que Tu estejas presente, Senhor, agindo, Pai amado, nesse momento, Deus. E que depois a vitória seja declarada, meu Pai amado. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós temos, Senhor, pessoas enlutadas, Senhor. Como é difícil a gente perder um ente querido, Senhor. Não é fácil, meu Pai. Oh, Deus, só Tu, Senhor, para dar o refrigério, meu Pai. Nesse momento, Senhor, visita, Pai, cada uma, Senhor. Oh, Deus, toca no coração, Pai. Dá o Teu consolo, que só Tu, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Te peço também, Senhor, por todos esses familiares, Pai. Oh, Deus, que tem pedido, Senhor. Oh, Pai, para ter uma cura, Senhor. Oh, Deus, vai agindo em nome de Jesus, Senhor. Nós aprendemos aqui, Pai amado, que Tu és, Senhor, o nosso marido, Pai amado, o nosso Senhor, Senhor, o nosso Redentor, Pai amado, o Senhor dos exércitos, Senhor. Oh, Deus, então nesse momento, Senhor, faz um agir, Pai amado. Todas essas pessoas que estão carecendo de Ti nesse momento, Senhor, passando, Senhor, por esse vale. Mas nós sabemos, Senhor, que a vitória em nome de Jesus chegará, meu Pai amado. Oh, meu Deus, também gostaria de Te pedir, Senhor, sobre, Pai, Jacarepaguá, Senhor. Oh, Deus, nossa igreja habita aqui, Senhor. Nós moramos aqui, Pai amado, então pedimos em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, cessa essa violência, Pai. Meu Deus, guarda os nossos entes queridos, Senhor. Na entrada, na saída, Pai amado. Oh, Deus, como nós temos visto notícias ruins, Senhor, mas não vai nos abalar. Porque nós sabemos, Senhor, que temos um Deus do exército, Senhor. Senhor, envia os Teus anjos e protege, Senhor, cada filho, cada filha Tua, Pai amado. Oh, Deus, que cesse em nome de Jesus toda essa violência no nosso bairro, Pai amado. Que todos os irmãos e as irmãs venham em paz para Te cultuar, Senhor, na Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço também, Pai amado, as minhas irmãs, Senhor, estão com as mãos no coração. Cada uma tem um desejo, Senhor. Que nesse momento cada desejo seja atendido, Senhor, por Ti, Pai amado. Oh, Deus, temos os nossos familiares. E como queremos que todos eles estejam na igreja, Senhor. Oh, Deus, traga os filhos, Senhor. Traga os filhos de volta, Senhor. Dá um renovo, Pai amado. Oh, Deus, faça, Senhor, que eles sintam no coração
um arder, Senhor, para voltar à tua casa, ouvir a tua palavra, aprender, Senhor amado, e saber que só tu és o caminho. A promessa está aqui, a promessa é dita, Senhor amado, que tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor amado, eu te peço que leve todas as minhas irmãs, Senhor, oh Deus em paz, protege, Pai amado, te agradeço mais uma vez por essa manhã, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Senhor, seja sobre essa igreja, seja sobre nossas irmãs, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Amém. Glória a Deus. Agora as irmãs vai ter, né, uma parte muito boa, que é a nossa comunhão, que a gente também gosta muito, né? Estão ali atrás, né, Raquel? Então estão todas convidadas para essa união e vão em paz.